Fala, empreendedor, refrigeração na prática aqui. A gente está ouvindo um pouco corrida, mas a gente sempre te reserva um tempinho para você, certo? Eu quero falar uma coisa contigo, aqui comigo, aqui. Olha aqui nos meus olhos, aqui comigo. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: uma empresa faturando, ela pode quebrar? Parece que é ilógico isso, né? Se uma empresa ela está faturando, ela não deveria quebrar. Mas eu vou te falar que uma empresa faturando, ela pode quebrar. Se o administrativo da empresa, ele não olhar para alguns pontos, ela quebra. Faturando, ela quebra. Vamos criar uma situação aqui para exemplificar o que eu vou estar te falando. Vamos supor que é uma empresa que ela trabalha com vendas de produto, certo? Então ela comprou lá 10 mil reais de produto e ela vai vender esse produto. Então ela calculou que o custo desse produto, pagando os impostos, o operacional e tal, esse produto, para ele vender com lucro, ele teria que faturar, gastou 10, ele teria que faturar uns 30 mil reais para ele poder, ou 4 vezes o valor, 40 mil reais. Então ele comprou por 10, colocou todos os custos envolvidos, com impostos, enfim. Tá? Esse produto, para dar lucro, ele teria que vender a 40 mil reais. Então assim ele fez. Ele comprou o produto e começou, o departamento de venda começou a vender o produto. E conseguiram vender desses 10 mil, ele pegou 10 mil reais de caixa, colocou em produto, e eles conseguiram vender 50% do produto, ou seja, 50% ficou em estoque. Eles venderam 5 mil, eles venderam a 20 mil reais, certo? Aí no final do mês, o dono da empresa, quando ele vai fazer a gestão de custo, ele olha e não tem caixa. Aí ele fala, mas como que eu não tenho caixa, sendo que nós vendemos 20 mil reais, se tirar todos os custos, impostos e tal, era para ter caixa. O que aconteceu? Por que não tem caixa? E além disso, o departamento de compra, ele está dizendo assim, olha, nós vendemos tal, estamos bem, o produto é bom de venda, vamos comprar mais desse produto, porque ele está vendendo bem. E nós temos uma previsão que os 50% que está lá, ele vai vender em 15 dias. Aí ele fala assim, então vamos comprar. Só que aí quando vai checar o valor gasto, não tem caixa. Ele está sem caixa. Pode uma empresa faturar ficar sem caixa? Parece uma incógnita, né? Eu falar uma coisa dessa. Parece que não é lógico, né? Como que uma empresa faturando ela fica sem caixa? Fica sem caixa. Vamos dar um exemplo. Nesse mesmo exemplo, tá? As vendas que foram feitas dos produtos, ela foi feita parcelada. Então eles venderam 20 mil, mas eles venderam 20 mil em 10 parcelas. O empresário, ele investiu 10 mil, que foi a compra do produto. No final do mês, ele teve uma venda de 50%, que seria 20 mil reais de venda, só que ele vendeu em 10 parcelas. E nessas 10 parcelas, no final do mês agora, vai entrar 2 mil reais. 20 dividido por 10, 2 mil reais. Ou seja, ele gastou 10 mil reais de caixa, vendeu em 10 parcelas e vai entrar 2 mil reais. Ou seja, ele não tem caixa, porque os 10 mil, por mais que teve um lucro absurdo, foi 4 vezes o valor do que ele pagou na mercadoria para ter o lucro, para poder cobrir os custos, mas a venda ela foi feita em 10 parcelas. Ou seja, no final do mês, ele tem que ter, vai ter 2 mil reais de volta. Entendeu? Então, respondendo a pergunta, pode uma empresa quebrar faturando alto? Pode. Se o empreendedor, se o empresário,
Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando com você que muitas vezes você trabalha para uma empresa. Ok. Talvez não sirva para você isso, ou sirva, porque você fala assim, eu quero no futuro, eu quero ter o meu próprio negócio. Por mais que eu seja vinculado a uma empresa, por mais que eu seja um prestador de serviço, mas eu quero ter o meu próprio negócio. Talvez você pense assim. Mas aí você já vai olhar para essa questão, que você muitas vezes faturando, é normal o telefone tocar, tá? Normal. Muitas vezes você faturando, você pode, de repente, estar com recebimentos programados, mas não ter caixa. Como que aí o empreendedor é um produto que vende muito, o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar empréstimo em banco, comprar mais produtos, para que esse produto venda. Se ele não mudar a estratégia, no final de novo ele vai estar com caixa baixo. Então ele vai estar sempre pegando dinheiro emprestado. Por mais que ele tenha um giro de dinheiro entrando, mas o dinheiro que está entrando sempre é menor do que o dele está investindo. Ou seja, para ele ter um caixa que pagasse os custos, ele teria que investir muita grana. Como que resolve isso? A primeira coisa que se resolve, se você conhece os números, tá? Eu vou dar uma ideia, uma visão maior como resolver isso. Então vamos supor que você conhece os números. Você está vendo que para vender, você tem que vender parcelado. Então qual que é a dica que eu dou? Em vez de você comprar, porque ficou 50% de produto acumulado, você vê qual é o volume que você tem de venda. Então você diminui o teu estoque, ou seja, você vai diminuir o valor investido. Porque nesse exemplo, ele vendeu bem, mas ele ficou lá 50% ainda em estoque, certo? Então você diminui o seu estoque o máximo possível, certo? Para que a sua venda, você não fique com dinheiro parado no estoque, certo? Uma outra dica importante é o seguinte: incentivar vendas à vista. Quando você percebe que a sua margem está toda no recebimento, em contas a receber, tem que fazer o seguinte, é incentivar a sua equipe de venda a fazer uma venda à vista. Por mais que você... alguém fala assim, mas se eu vender em 10 parcelas, eu consigo fazer a antecipação dos recebíveis. Eu vou lá no cartão, ou vou lá no banco e consigo fazer uma antecipação. Claro que consegue. Mas você paga isso, você paga juros para fazer isso. Eles não vão antecipar recebíveis sem cobrar uma taxa para você. Muitas vezes essa taxa ela acaba sendo alta. Principalmente se você vendeu por boleto e a pessoa que gerou o boleto, gerou o boleto, ela não paga o boleto, certo? Então você fez uma venda por boleto, a pessoa falou que pode pagar o boleto e não pagou. Então esse dinheiro que você trocou por juro, ele vai ficar com um juro mais caro ainda, porque não tem dinheiro entrando. Então o banco vai te cobrar mais. Então assim, a sua margem de lucro vai diminuir muito. A solução que muitas vezes se faz é o seguinte: muda a estratégia, muitas vezes recalcula como que você vai trabalhar, certo? E procure fazer vendas mais à vista. Existem casos de pessoas que eu dei suporte, que o cara estava quebrando. Eu não vou falar o nome, porque a ideia aqui não é falar o nome. O cara estava quebrando, ele com faturamento alto quebrando, certo? E ele fornecia mão de obra e fornecia peça. Então, nessa conversa, nesse call que nós tivemos, certo? Nós combinamos uma hora técnica, nós combinamos uma mentoria e foi feito por hora. E aí a gente cobrou um valor por hora para dar assessoria para essa pessoa. Fique tranquilo, se você estiver ouvindo o vídeo, eu não vou falar sua empresa, não vou falar seu nome, fique tranquilo. Como muitos dos alunos, eles estão no canal muitas vezes e a gente se fala, mas eu não falo o nome das pessoas, não exponho. E quando eu coloco algum vídeo é porque eu peço permissão, certo?
Então qual foi a solução que nós demos para essa pessoa que ele estava numa situação de quase falência, estava na beira da falência? A solução foi simples. Nós conversamos e demos uma sugestão para que ele pudesse, num período de X tempo, ele só fornecer mão de obra para o cliente. Ele não ia fornecer as peças. A solução seria essa, por um período curto de tempo. Ele entraria só com mão de obra. Todas as peças seriam fornecidas pelo cliente. Conversou com o cliente, explicou a situação, tal, e o cliente entendeu, um cliente razoavelmente grande para ele, 4 mercados que ele atendia, e o cliente sabia do quanto o cara era profissional, e por um período de tempo o cliente começou a fornecer os materiais para ele trabalhar. Ele trabalhava, colocava mão de obra por um período de tempo. Esse período de tempo foi o tempo dele conseguir receber os recebíveis, porque ele tinha não prestava serviço para um cliente só, precisava para muitos outros clientes. Mas esses clientes eram maior. Então, para que não comprometesse esse cliente, ele entrou nesse acordo e por um período o cliente fornecia os materiais para que pudesse executar o trabalho. E seria trabalhos grandes, tá? E ele fez isso e isso conseguiu dar um fôlego, porque ele estava sem caixa. Ele começou a entrar os recebíveis que ele tinha para receber e ele acabou não colocando, usando esses recebíveis para investir em material. Então isso deu um fôlego para ele e ele conseguiu se reestruturar e ele mudou a estratégia para vendas, por mais que dê desconto, mas vendas à vista, procurar vendas a prazo só em algumas situações. E a segunda situação foi o seguinte: as compras que ele fazia a compra à vista. Então ele ia lá, ele ia num lugar, o cara dou tanto de desconto, ele comprava à vista. Ele ia no outro, dava tanto de desconto, ele comprava. Aí a gente mostrou para ele que muitas vezes, por mais que o seu fornecedor está te fornecendo com desconto pagando à vista, compensa você comprar a prazo. Porque se você vai aplicar um material e o seu cliente vai pedir a prazo no pagamento desse serviço, desse material, então em vez de você ter um desconto de 5%, 10% na compra à vista, compensa pagar o preço real, só que parcelado em 3, 4, não sei quanto que normalmente o volume que você compra, em quantas vezes, 30, 60, 90, 120, eu não sei como é que você compra. Cada comprador tem a sua forma de comprar. E ele fez isso. Então foi algumas ações básicas. Primeira ação, o cliente maior dele começou a fornecer o material e ele só a mão de obra. Segunda ação, ele começou a comprar material com os menores clientes e aplicando material. Ele comprou material para pagar a prazo, por mais que ele perdia o desconto do à vista, mas ele foi preferível pagar a prazo, porque dava fôlego de caixa. E com isso ele reestruturou e está tocando lá com essa nova mentalidade, certo? Espero que eu não fui muito prolixo quando eu estava falando sobre esse assunto, mas uma empresa faturando, ela pode quebrar. Faturando alto, ela pode quebrar, se não entender esses princípios que está sendo apresentado aqui. Se você gostou, comente, deixe seu like, que a gente vai trazer material de mais valor. Um abraço, até o próximo vídeo.